Setembro Amarelo, né? Mês da prevenção ao suicídio. Eu vou fazer aqui uma analogia com o semáforo, né? Aquela luz amarela que diz: espera, não prossiga, né? Não siga em frente. Não tá verde para você, né? Tem algo que te impede de seguir. Tem muita gente, especificamente nesse mês de setembro, se colocando a ajudar alguém que está em sofrimento ou com alguma ideação suicida explícita, verbalizada, né? Ajudar alguém que diz que o meu desejo é esse, né? Eu quero fazer isso com o meu corpo. E daí então, nesse mês de setembro, todo mundo volta o olhar para esse tema do suicídio. Mas ainda nessa ideia do semáforo, parece uma coisa assim, olha, calma, né? Espera, esse mês ainda não, né? Esse mês está no amarelo, espera um pouco, né? Porque logo em seguida já vem 1º de outubro, outubro já tem outro tema para cuidar, outubro já tem outra cor, e até porque ninguém dá conta de tudo, né? Ninguém dá conta de olhar para isso o tempo todo, porque o mundo não pode parar, né? Cada mês tem uma cor, cada ciclo, né? E todo ano isso se repete, né? Esse ciclo sempre se repete. Por isso que me perguntaram o que eu acho, né, dessa questão do setembro amarelo. Eu queria aqui surfar, né, um pouco nessa linha, nessa ideia da luz amarela, né, do espere um pouco, você não pode prosseguir. Para a gente tentar pensar essa questão do suicídio de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais epistemológica, eu queria trazer aqui 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a quem pertence o nosso corpo, né? Isso não é algo simples de se responder. Eu posso dizer que o meu corpo é meu, né? Não tem nada mais meu do que o meu corpo, né? Mas isso quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Não, acho que não. Não é bem simples assim, não é tão simples assim. Se a gente pensar no corpo de uma criança, é e não é dela. É dela no sentido de que ela é um sujeito, né? Ela existe. Mas o corpo dela ainda está sob responsabilidade, sobre a criação do outro. Mas ao mesmo tempo, esse corpo não é do outro, né? Ele não pode bater, ele não pode abusar, ele não pode explorar. Então, em quais instâncias eu posso dizer que o corpo é meu? Ou em que dimensão ele deixa de ser, né? Eu vou recorrer aqui a Foucault, né, que traz essa visão sobre o corpo, de não pensar o corpo só pelo olhar orgânico, biológico, mas uma visão de que o corpo é esse entrelaçamento de forças, de relações e de poderes, né? Em 75, Foucault escreve uma obra que chama Vigiar e Punir, né? E nesse texto ele vai trabalhar a questão das práticas disciplinares do sujeito. Ele vai falar de controle, de punição, de disciplina, de suplício, de prisão. E tudo isso para a gente poder pensar nessa produção de um tipo específico de corpo, né? Um corpo dócil. Dócil no sentido de obediente, né? Um corpo que produz, que gera renda, mas que não exerce o seu desejo. Então, ele vai dar essa ênfase na questão da disciplina, né? Nessa descoberta do corpo do outro como um objeto de poder, um corpo passível de ser manipulado, modelado, treinado, um corpo obediente, né? E vários corpos obedientes a gente cria essa força que se multiplica, essa massa produtiva.
E é interessante que nesse texto, né, ele mostra a partir dessa visão de que existe uma finalidade para tudo isso, né? Existe uma finalidade para que haja uma ordem, uma disciplina, uma punição. É uma finalidade de se impor uma nova representação social, um intuito de deixar claro para esse sujeito que a desvantagem de uma punição ela é muito maior do que o prazer de um crime. Então, essa nova concepção de disciplinar, né, os corpos aborda esse sujeito não mais como um sujeito de direitos e desejos, mas como um corpo infrator, né? E esse corpo infrator precisa de uma requalificação. Ele precisa ser corrigido, punido. Esse corpo precisa voltar a ser um corpo útil, né? Dentro desse sistema social construído, dentro desse sistema de corpos produtivos. E como assim disciplina, punição, né? Que tipo de disciplina que a gente está falando aqui? Tanto no texto do Foucault como na nossa lei, ele fala dessa pena convertida em trabalho social. E é muito interessante a gente pensar nessa ideia de uma pena convertida em trabalho social, em obras públicas, né? Porque é uma pena exemplar e produtiva ao mesmo tempo. Então percebe que assim, que a gente vai construindo uma relação social hierárquica, piramidal, né, com pequenas práticas disciplinares de poder sobre os corpos, né? Práticas de coerção, de repressão. A gente então deixa de falar de um corpo meramente biológico e passa a falar de um corpo social. Um corpo social que é singular, mas que ao mesmo tempo ele está inserido numa máquina, numa engrenagem, né? Cada um de nós ali é uma peça, né? É uma peça que não pode sair fora da sua função. É um corpo que não pode exercer o seu desejo, senão toda essa engrenagem falha, né? E qual a punição, então, para quem exerce o direito de acabar com o seu corpo, de pôr fim, né, à sua vida, para quem leva adiante o seu desejo? Então, talvez uma punição seja o castigo eterno. Talvez essa pessoa vá para o inferno, para o limbo para sempre, numa visão católica, ou ela não reencarna nunca mais numa visão espírita, ou numa visão cristã hierárquica de que só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Mas então tem que haver algum tipo de punição para esse exercício máximo da realização do próprio desejo, né? Esse sujeito que se torna improdutivo precisa ser punido. Mas se eu não posso mais punir esse corpo, eu dou um jeito de punir a alma, percebe? Um segundo ponto é a questão do descanso, né? O direito do descanso, o direito do gozo, o direito do alívio. Fazendo um gancho aqui com essa questão do sujeito do desejo, eu vejo muitos stories no Instagram aí com uma taça de vinho, um fundo bonito, escrito assim, sextou. Esse sextou está dizendo muita coisa ali. Ele está dizendo assim, eu trabalhei a semana toda, eu produzi, então agora eu posso desfrutar de um prazer, por pouco tempo, mas posso. Então, essa ideia de que o descanso ele tem que estar sempre autorizado. Tem que haver uma autorização externa e interna ao mesmo tempo, né? Externa no sentido dessa construção social e econômica da produção, desse poder do outro sobre o seu corpo, né? Sobre a sua produção. E interna no sentido superegóico mesmo, né? Aquela instância que está acima do nosso ego,
que nos autoriza ou desautoriza alguma coisa, que você diz, eu trabalhei, então agora eu posso cestar, né? E eu posso mostrar isso, inclusive, eu posso expor isso nas redes sociais. Então você pode até tomar um vinho numa segunda-feira ou numa quarta-feira, mas você não pode mostrar isso, né? A gente nunca vê ninguém postando um copo de chopp dizendo segundou, quartou, enfim. E assim é para tudo, né? Eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho um final de semana. Eu trabalho o ano todo, eu tenho férias. É aquela empresa que leva todos os funcionários para um resort na convenção de fim de ano, mas só libera essas pessoas para usar a piscina e a praia depois de 3 dias de muito PowerPoint, de muita planilha, de muita palestra, né? Então depois ela autoriza essas pessoas a usufruir um pouquinho ali da piscina e da praia. Então, a própria ideia da aposentadoria, né, quer dizer, é um descanso depois de uma vida de trabalho, e assim vai, nesse ciclo permanente de pequenos alívios autorizados, consentidos, mas nunca o descanso eterno, né? Nessa mesma lógica, essa ideia de que o descanso eterno, ele também tem que ser autorizado. Ele tem que ser dado por alguém ou por alguma instância superior a nós, né? Um Deus, deuses, o Buda, o cosmos, o destino, enfim, não sei, né? Se a gente parar para pensar, até mesmo aquela pessoa que resolve exercer o seu direito do descanso, né, de conhecer o mundo, de viajar, de desfrutar, ela diz que tirou um ano sabático, né? Nessa ideia de que é apenas um parênteses na minha vida, né? Na vida dela. Não é para sempre, não pode ser para sempre. Eu me autorizo a esse alívio, mas ao mesmo tempo eu digo que é por um período só, né? Tem um nome, chama ano sabático. Tem prazo para começar e tem prazo para acabar. Então, novamente, nessa concepção do semáforo é uma pausa, né? É um espere um pouco. Eu quero seguir, mas não posso, né? Tem sempre algo que me impede, né? Tá no amarelo. Mas para quem acha aqui que eu estou fazendo alguma apologia ao suicídio, não é nada disso, ok? Eu concordo que a vida ela deve sim ser preservada e que muitas das vezes o que leva um sujeito ao suicídio é a melancolia, na concepção freudiana do termo, né? Que é esse estado depressivo fruto de uma fusão do próprio ego com o objeto perdido e que tem por finalidade eliminar esse hospedeiro que a pessoa introjetou, né? Quando ela comete o suicídio, não para matar a si mesma, mas para matar esse outro que está dentro dela e precisa ser eliminado. Então a gente precisa ajudar isso, a gente precisa estar atento a isso. O que eu me refiro aqui é a essa questão da permissão, da autorização, né, de que esse desejo a pessoa não tem, esse direito a pessoa não tem. A gente, inclusive, ouve muito das pessoas próximas de alguém que se suicidou, né? As pessoas falam assim, ele não tinha o direito de fazer isso, né? Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. E também essa ideia do suicídio atrelado, né? Associado, né? A uma fraqueza, a um ato de covardia, de desonra, né? Então aí as subnotificações que não me deixam mentir. Né? Quantas famílias não omitem os casos de suicídio com vergonha, com medo desse olhar de julgamento do outro, né? Por não ter feito nada, por não ter percebido essa culpa, né? Que essas pessoas carregam. Mas essa é a questão, né? A gente volta lá no primeiro ponto para tentar costurar esses dois pontos. A quem pertence o meu corpo?
Não sei. Quem autoriza o meu alívio? Não sei, né? E um terceiro ponto que eu queria trazer é esse olhar para o suicídio, essa percepção, né, de que alguém possa vir a se suicidar a partir da semiologia, ou seja, pelos sinais que a pessoa apresenta, pelos sintomas, né? E com esses elementos, com esses sinais, eu fecho um diagnóstico. Eu digo, esse vai se matar, né? Estou com medo que essa pessoa se mate. Essa pessoa está falando umas coisas estranhas, ela está postando umas frases esquisitas, não sei, está meio estranho, né? Então eu pego essas mensagens subliminares, esses sinais e fecho, né, em um diagnóstico. E com esse diagnóstico em mãos, eu crio uma terapêutica, né? Eu crio uma possibilidade de intervenção para tentar impedir isso. E principalmente agora, nesse mês de setembro, a gente abre os nossos canais, né, para ouvir o que essas pessoas têm a dizer, na esperança de que elas verbalizem o seu desejo de morrer para que a gente possa tentar ajudar, para que a gente, né, ajude. Mas a gente está esquecendo de uma coisa. Na verdade, a gente está pulando um passo tão importante quanto os sinais, né, quanto a semiologia, que é a etiologia. Ou seja, quais as causas que levam esse sujeito a apresentar determinada semiologia, a apresentar determinados sinais, indícios. Então, se a gente for pensar do ponto de vista da medicina, se a gente for olhar para o suicídio com esse viés patológico de uma psicopatologia, de uma depressão que está ali instaurada na pessoa e que precisa ser curada para que ela não morra, a gente precisaria ter esses 4 elementos com a mesma tratativa, com a mesma importância, que é a semiologia, né? Quais os sinais que essa pessoa está demonstrando, a etiologia, ou seja, qual a causa disso, de onde isso vem, uma diagnóstica, eu junto todos esses elementos e fecho um diagnóstico de uma ideação suicida, e uma terapêutica, né? Como tratar isso? Nessa sequência. A questão é que da semiologia, né, dos sinais, a gente já pula para a terapêutica. Então eu percebo alguns sinais e já acho que né? Já acho que essa pessoa vai se matar. Uma frase, às vezes, uma força de expressão que a pessoa diz, eu queria morrer. A gente já acha que essa pessoa pode se matar e já liga o alerta, a gente já tenta uma intervenção, se coloca à disposição para ouvir, abre os canais, né, enfim, para tentar ajudar, a gente promove debates, enfim. Mas eu acho que é por isso que a gente erra tanto, né? Porque os sinais, eles não são claros. A semiologia, na questão do suicida, não é clara. Quem a gente tem certeza que está pensando em se matar, às vezes não se mata. E quem a gente nunca imaginou vai lá e comete um suicídio. Então, isso significa dizer que o diagnóstico também é difícil, uma vez que os sinais não são sempre os mesmos, né? Cada um manifesta isso de um jeito. Ter a certeza, né, de um diagnóstico fica difícil. E claro, a terapêutica também não é fácil, porque não é uma intervenção física, né? Que você vai lá, abre esse sujeito, conserta o que está errado dentro dele e costura, né? É uma intervenção psíquica, né? Você vai entrar num embate com aquele sujeito do desejo que a gente falou lá no começo. É um embate do corpo do desejo com o corpo social, né? O embate do corpo que autoriza versus o corpo que não autoriza. Então, de quem é essa responsabilidade, né?
Mas desses 4 elementos que eu citei, talvez eu pense que a etiologia seja a mais comum, né? As causas que levam as pessoas a uma ideação suicida, talvez elas sejam mais fáceis de serem pensadas e debatidas, né? Me parece que as causas que provocam o suicídio, elas são mais universais e talvez menos singulares, digamos assim. Por isso que eu queria propor não só um setembro do suicídio, mas eu queria também pensar que a gente poderia ter um janeiro da angústia, um fevereiro do vazio, um março da melancolia, um abril do narcisismo, um maio da falta de reconhecimento, o junho da cultura hedonista, o julho do desamparo, o agosto do sucesso, e aí a gente chegaria num setembro do suicídio, né? Que fique claro aqui que eu sou pró-vida, tá? Eu sou a favor sempre da vida. Mas o que está acontecendo no mundo que os casos de suicídio só aumentam, né? Mesmo com todo esse olhar para essa causa, com todo esse aparato da comunicação, com esse suporte que a gente vem tentando dar para essas pessoas, o número só aumenta. Acho que um pouco vem dessa modernidade, né? Desse pensamento pós-moderno de hoje que se contrapõe, né? Que se opõe ao pensamento antigo, que é centrado na ideia de uma hierarquia, de uma superioridade, de alguém que tem o poder de dar e tirar, de alguém que tem a permissão e a autorização sobre o meu corpo, né? Essa concepção da religião, de um Deus que não autoriza a interrupção da vida, né? E diante dessa nova concepção moderna, esse pensamento moderno, né, de um homem que é agora dono do seu desejo, que decide sobre o seu corpo, que não depende dessa autorização e nem teme esse castigo eterno. Então me parece que essas duas variáveis, elas convergem, né? Quanto maior o pensamento moderno, né, quanto mais o pensamento moderno avança, maior o número de casos de suicídio. Mas eu não sei onde isso vai parar, eu não sei se isso vai parar, se a gente vai entender isso, se a gente vai conseguir um dia controlar isso, eu não sei. Mas acho que a gente precisa olhar para essa dimensão toda. A gente precisa aproveitar esse setembro amarelo e olhar mais para as causas e não só para as consequências, né? É isso.